Escrever só com cenário estrangeiro pode ser fuga estética, mas também apagamento cultural. Sua terra, seu sotaque e sua memória são riqueza literária. Universal é quem consegue ser profundo no próprio quintal. Eu normalmente evito falar de política, por motivos óbvios, só que diante do que aconteceu nesse último dia 7 de setembro, dia da independência, quando milhares de pessoas lá na Avenida Paulista levaram uma bandeira gigantesca dos Estados Unidos para o meio de uma manifestação e houve uma série de discursos a favor dos Estados Unidos, a favor de tudo que está acontecendo, quase como uma vassalagem aos Estados Unidos, sendo que essa foto tem muitos simbolismos. O simbolismo de você estar com a camisa da seleção, que é um símbolo nacional, debaixo da bandeira, como se fosse um abaixar de cabeça. Um simbolismo de uma bandeira gigante de outro país, no meio da avenida mais importante do país, como se fosse uma mensagem de estamos aqui reverenciando a nossa metrópole que está nos colonizando. O simbolismo de no dia da independência você estar aplaudindo o país dos outros. E diante de tudo isso, é impossível para mim não pensar e relembrar muito do que eu vivencio na escrita criativa ao longo de todos esses anos, porque como eu sempre busco trazer um olhar mais politizado talvez, mais social, mais cultural, mais reflexivo sobre o nosso ofício de escrita, uma das coisas que eu sempre abordo é o motivo que leva as pessoas a escrever sobre o país dos outros. Lá no Wattpad, por exemplo, está lotado de livros que descrevem os Estados Unidos. É a Nova York com seus prédios gigantescos, é a neve, é todo aquele cenário que as pessoas veem muito em filmes e séries que chegam até nós e que moldaram todo um pensamento de que nós não somos tão bons quanto eles. E diante do que aconteceu nesse 7 de setembro, há muitas reflexões que eu quero trazer sobre como esse detalhe que parece tão externo à escrita está muito ligado ao modo como escrevemos, às escolhas que fazemos e o que queremos dizer com as nossas palavras. Infelizmente, o Wattpad, na última reformulação que ele fez, ele excluiu toda a aba de mensagens privadas e excluiu sem um aviso prévio, então não deu nem tempo de salvar, porque hoje eu poderia mostrar a quantidade de pedradas que eu já levei por abordar esse tema, porque se tem algo que acontece no Wattpad é a quantidade absurda de pessoas que têm um discurso de que eu não escrevo sobre o Brasil porque aqui não presta, eu não escrevo porque aqui não tem nada de bom, eu não escrevo porque eu não vejo nada de interessante aqui no país. Nelson Rodrigues deve estar se revirando no túmulo porque foi ele que cunhou o termo viralatismo, que é esse complexo de vira-lata, de baixar a cabeça, de se achar menor do que o país dos outros. E se antes eu já achava isso estranho, agora, diante de tudo que está acontecendo no mundo, eu acho isso ridículo. Primeiro, valorize o vocabulário local, nossas palavras, nossas expressões, nossos maneirismos da língua, os regionalismos, tudo isso é um repositório de nossas memórias. São lugares de memória, lugares de pertencimento. O modo como falamos, isso diz muito sobre quem somos e muito sobre nossas raízes. Quando você leva isso para o teu livro, é uma riqueza absurda que vai te diferenciar de todo o resto. Use referências culturais que os leitores reconhecem. Isso cria identificação e faz com que o leitor, o público, fique mais fiel ao teu livro. Cria a fidelização, porque quando você pega um livro que você começa a ler e começa a pensar, ei, isso aqui, eu sinto isso aqui, eu vivo isso aqui, eu vejo isso aqui ao meu redor, esse livro ganha muitos créditos com aqueles leitores. Ai, mas eu sinto isso nos livros que falam sobre os outros países também. Sim, mas você sente isso porque o autor, a autora daquele livro que você sentiu tudo isso, ela está inserida naquele contexto cultural do país dela, da cidade dela. Por isso você sente. Quando você é um autor, por exemplo, brasileiro, que nunca teve
pelo menos uma viagem para outro país para conhecer aquela ambientação, para mergulhar ali. E inventa de contar uma história apenas com base em filmes e séries que você assiste, em fotos que você pesquisa na internet. Esse fator da identificação que você faz escrevendo sobre o país dos outros se perde, porque falta ali uma veracidade. Basicamente o que você está fazendo é copiar o que outros autores já fizeram em filmes, séries e fotos, outros artistas, e puxar isso para a tua obra. Quando você faz essa transposição de algo que outra pessoa fez para tentar fazer a tua descrição, a tua ambientação, muita coisa se perde nesse caminho. Por isso que é muito melhor quando você pega e escreve sobre o que está ao teu redor, porque você tem a possibilidade de olhar, vivenciar, sentir aquele ambiente. É exatamente aqui que vem a terceira dica. Mostre paisagens reais, mesmo que elas sejam reinventadas. E sim, é possível. Por exemplo, nesse livro aqui, O Bailarino de Arcé, ele é um livro de fantasia, um épico de fantasia, tem 120 mil palavras. E a ilha onde essa história se passa é baseada aqui em São Luís. Toda a história, toda a questão cultural dos personagens é baseada aqui no Maranhão, em São Luís. Portanto, essa historinha de que, se eu escrever sobre o Brasil, todo o meu apogeu fantástico, ou todas as possibilidades de ficção, de literatura vão se perder, porque aqui é muito limitado, isso é mentira. Vivemos em um país continental. Não é possível que não tenha nada aqui que não te inspire. E mesmo aí na tua cidade, na tua vizinhança, eu tenho absoluta certeza que tem muita coisa que você pode usar, pode reinventar para fazer os teus cenários. Quarto ponto, transforme o cotidiano em literatura. Lembre-se de que até os grandes épicos são baseados, têm como base, como fundamento, histórias banais, histórias do dia a dia, que são moldadas em um roteiro para criar os seus grandes épicos. Senhor dos Anéis, basicamente, é uma história de alguém carregando os fardos da vida. Tem muitas histórias ao nosso redor, dentro mesmo das nossas casas, que podem servir como base. Você não precisa necessariamente pegar a história dos outros, dos países dos outros, para moldar as tuas. Eu conheço pessoas que já me disseram que têm medo de contar histórias mais regionais e fazer com que o livro fique quase que limitado, que as pessoas não entendam. Isso é um equívoco, porque o regionalismo ele pode ser universal. Tanto é que, como eu falei antes, por que você se identifica com muitos livros estrangeiros e se toca e se emociona? Porque a pessoa pegou algo dela, do cotidiano dela, e soube trabalhar para tornar aquilo universal. Nós temos temas universais que atravessam todos os países. Conflitos entre famílias, conflito de pai e mãe, entre filho e pai, brigas, questões de feminismo, de homofobia, questões mesmo de imigração. São temas universais, só que você pode pegar o teu contexto regional, da tua região, do teu estado, e puxar para esses temas. Esses temas estão em todos os locais. Você tem que olhar para eles. Questionar esse viralatismo, esse complexo de vira-lata cunhado por Nelson Rodrigues é um ato político. É um ato de defender quem você é. É um ato de defender a tua escrita, o teu esforço. E sim, óbvio, o teu país. Mas eu creio que tem algo acima disso. É um ato também de você começar a perceber beleza, onde todo o meio externo parece indicar que só há problemas. Isso é mentira. Há problemas aqui e há muitas belezas. E também lá, por exemplo, nos Estados Unidos, há muita beleza, como é passada pelos filmes, mas também há muitos problemas. Saia da bolha, vivencie mais do que as pessoas querem que você pense. Não seja massa de manobra. Leia autores do teu estado, da tua cidade. Isso faz com que você tenha um processo de imersão exatamente nessas belezas que eu disse antes. Por vezes a pessoa fica tão imersa em filmes, séries de outros países que ela tende a pensar que aquilo ali é o ideal. E aí ela começa a rejeitar tudo que tem ao redor, na cidade, no estado, na região. Quando você pega e lê autores
daqui do Brasil, daqui do Nordeste, que é aqui onde eu estou, por exemplo, você começa a ter outros cenários, outras percepções, outras vivências e experiências que te provocam a ter esse olhar diferenciado, um olhar até mais amoroso em relação às tuas vivências. E tem aqui um aspecto técnico em meio a tudo isso, que é a questão da ambientação. Eu não sei se você percebe, mas quando você pega e você ambienta, descreve algo que está perto de ti, é muito melhor. A ambientação fica mais rica, mais viva, e isso encanta o público. Quando você tem essa atitude de pegar coisas dos outros que você nunca vivenciou, apenas através de filmes, de séries, de coisas que você pesquisa no Google Maps, por exemplo, para fazer essa ambientação é pobre. E como eu já disse em outros vídeos, ambientar é diferente de descrever. A descrição é basicamente o que uma pessoa assim pode fazer, pode se propor. Porque você não consegue ter uma imersão naquele cenário, uma vivência daquele cenário. Descrever, eu te garanto que qualquer pessoa descreve. Agora, vivenciar para ambientar, esse vai ser o teu diferencial se você pegar e começar a olhar para a tua cidade, para o teu estado com mais carinho. Por fim, a nossa cultura, ela não é uma limitação, ela é uma potência narrativa. É isso que nos diferencia de todo o resto. Então, abra a mente, saia desse lugar comum de escrever só sobre o que os outros querem que você acha que é bonito. Porque você acaba criando histórias clichês, histórias genéricas. Você abre o Wattpad, por exemplo, todas as histórias, todos os livros que fazem esse equívoco são iguais praticamente. São os mesmos cenários, as mesmas descrições, as mesmas cidades dos outros países, cidades nevadas, com arranha-céus maravilhosos, com climas amenos, onde todo mundo, muitas das vezes, é loiro e branco e etc, etc, etc. Quando você pega e foge disso, quando você pega a potência narrativa de nossas histórias, de quem nós somos, de nosso enraizamento, e puxa para as tuas narrativas, o que acontece é que você começa a proporcionar outros cenários. E o público reconhece isso, eu te garanto. Eu vivenciei isso. Como todas as minhas histórias se passam no Maranhão, o que eu mais recebo no Wattpad são mensagens, comentários do tipo: uau, eu não sabia disso, uau, que história diferente, nossa, que olhar legal. Por quê? Porque como pouquíssimas pessoas fazem isso, quando você pega e escreve sobre a tua cidade, o teu estado, sobre o Brasil, algo brilha. E aí sim você vai ter o diferencial que você tanto procura. Em muitos grupos de escrita, muitas redes sociais voltadas para a escrita criativa, o que eu mais vejo são pessoas reclamando que falta uma ideia, que está com bloqueio, que é muito difícil porque não consegue encontrar uma grande história para contar. E às vezes isso está acontecendo porque a pessoa está limitada a esses olhares de um colonialismo contemporâneo de só ver o país dos outros. Quando bem ali, ao lado dela, há literalmente milhares de histórias prontas na palma das mãos que só estão à espera de um escritor, de uma escritora que conte essas histórias. Conte essas histórias.